No vídeo de hoje eu quero falar sobre como a relação terapêutica entre psicólogo e paciente pode te ajudar no seu processo de mudança. Oi, eu me chamo Anne, eu sou psicóloga e eu acredito que o que mais fortalece o vínculo terapêutico entre psicólogo e paciente é o paciente perceber que o psicólogo está junto com ele contra o problema e não contra ele em si. E muitas vezes é o que o paciente sente, que o terapeuta está focando muito no problema dele, quase como se ele fosse parte do problema. E não dá para isso acontecer. O paciente precisa sentir esse acolhimento de que eu estou sendo ouvido, a pessoa está entendendo como esse problema se estabeleceu na minha vida e nós juntos vamos trabalhar para poder combater isso na minha vida, seja lá o que for. Ao que me leva a um grande ponto que é, se você faz terapia ou se você é psicólogo, uma coisa que eu considero muito importante no processo de um paciente é que ele seja acolhido, mas que ele também seja confrontado. Porque se é uma terapia que está sempre confrontando esse paciente, mas não ajuda ele, não acolhe ele, não entende de como os problemas dele se desenvolveram, ele pode se sentir sozinho, ele pode se sentir confrontado no sentido de essa pessoa não me entende, essa pessoa não tá entendendo o que eu tô querendo dizer pra ela, eu tô me sentindo sozinho no processo, e isso vai atrapalhar que ele confie em você, psicólogo. Agora, se você só fica passando a mão na cabeça do paciente, olhando para os problemas quase como se você também não soubesse o que fazer para ajudar ele nesse momento, isso também atrapalha o paciente, porque ele te procurou porque ele quer que você ajude ele a ver uma coisa que ele ainda não vê. Então é muito interessante sim esse acolhimento, mostrar para essa pessoa que você está entendendo como que esse problema desenvolveu, acolher os sentimentos, as emoções, os pensamentos, mas também convidar essa pessoa a olhar como que isso se desenvolveu, qual que é a parte dela, qual que é a implicação dela nesse processo. Porque, infelizmente, a gente não consegue entrar na vida do paciente e mudar a mãe. A gente não consegue entrar na vida do paciente e mudar o pai. Então, a gente precisa fazer esse paciente sentir que nós somos capazes de mudar o único elemento ali na terapia que é possível de ser mudada, que é ele. Mas não dá para mudar somente passando a mão na cabeça do paciente. Então, essa confrontação também é importante para que você, paciente, consiga avançar. Mas uma confrontação empática. E não tem como o paciente mudar se a gente não for capaz de oferecer algo para ele diferente do que as pessoas na vida dele já oferecem. Então, se esse paciente veio de um lar invalidante, se a gente se torna um lugar exigente ou invalidante com ele, não tem como ele mudar. Você, paciente, precisa perceber que há uma forma de funcionar que é diferente, que nem todo mundo é o seu pai e sua mãe. Muitas vezes a gente aprendeu a se desenvolver para tentar evitar, sei lá, ser xingado pelo pai, ou evitar que esse pai ficasse bravo com a gente, ou então que a mãe criticasse a gente em algum momento. E muitas pessoas desenvolvem formas de funcionar para evitar essas coisas. Então se tornam boazinhas, ou vão ficar mais rebeldes, mais confrontativas, para tentar lidar com isso. E isso às vezes aparece inclusive na relação terapêutica. Então quando o meu psicólogo me faz uma pergunta, e eu tenho um esquema que a gente chama, por exemplo, de desconfiança, eu posso rebater isso que esse terapeuta falou, que esse psicólogo falou. Por que você está me perguntando isso? Então a pessoa ela fica brava, porque isso lembra talvez uma figura de uma mãe ou de um pai que perguntava muito, que questionava muito. E aí é mostrar para esse paciente que nem sempre quando alguém questiona você é porque essa pessoa tá tentando te testar, né? Então ser um ambiente diferente daquele que você tá acostumado e te convidar a perceber que as pessoas não são aqueles cuidadores que você teve, então que você não precisa reagir somente nesse padrão de funcionamento que você conhece, que dá pra ser diferente. A questão é perceber que você se tornou uma pessoa adulta, quando a gente tá falando de uma terapia de adultos, né, não tô falando de uma terapia infantil, né, de adolescente, que é completamente diferente, mas mostrar pra você, paciente, que, por exemplo, você cresceu, e que o seu namorado ou seu chefe não são os cuidadores que você teve. Então também desenvolver nessa relação terapêutica o quanto as pessoas são diferentes daquilo que você estava acostumado. Logo, você não precisa reagir a todos como você reagia aos seus pais na sua infância e na sua adolescência. E para além disso, tem os fatores comuns que são muito conhecidos como, por exemplo, identificação, né? Às vezes você, por exemplo, tem tatuagem e você gostaria de fazer terapia com alguém que tem tatuagem porque você não se sentiria julgado. Ou então você tem uma questão que é muito difícil para você falar para um homem e você quer fazer terapia com uma mulher. Então a identificação também é muito importante, mas a terapia ela não te ajuda a mudar somente na identificação, né? A identificação faz parte de você se sentir acolhido, de você se sentir num espaço seguro, de você se sentir à vontade para poder falar, mas a terapia ela precisa ir para além dessa identificação. Então, ok, eu achei um psicólogo, uma psicóloga com quem eu me identifico. E como que essa pessoa tem me convidado para mudança? Ela é capaz de me acolher e me confrontar? Ela é capaz de me oferecer um ambiente diferente daquele que eu tô acostumado? Então tudo isso também vai ser importante para que você consiga trilhar o seu processo terapêutico.
Então eu espero que esse vídeo faça sentido por aí e que se eu pudesse resumir esse vídeo, porque quando a gente fala de relação terapêutica tem muitas nuances pra gente poder olhar, eu quis falar das que eu considero mais importantes aqui. Inclusive eu fiz esse vídeo porque a Camila, que inclusive foi minha psicóloga, pediu pra fazer um vídeo falando sobre isso e eu achei muito interessante. E eu acho que os pacientes entenderem como a relação terapêutica se estabelece é importante pra que eles se sintam à vontade pra poder buscarem o processo acreditando no processo, né? Então se eu pudesse resumir um pouquinho do que eu considero que é importante num processo terapêutico, é você conseguir, junto com esse psicólogo, sentir que você está conseguindo construir uma vida onde as suas necessidades emocionais estão sendo supridas. Necessidades emocionais essas que muitas vezes os seus pais não te ensinaram a sanar, que na vida você não tem pessoas que conseguem suprir isso e que você mesmo não consegue fazer por você. Então o psicólogo ele tá ali como um papel, um incentivador de falar, vamos pra vida, né? Vamos recuperar essa autoestima, vamos recuperar esse senso de identidade que você não conseguiu desenvolver ao longo da sua vida. Então é você conseguir sanar suas necessidades emocionais sem precisar se destruir pra isso, porque muitas vezes a pessoa ela se submete ao outro pra conseguir o que ela quer, ou ela vai beber pra lidar com as emoções dela, ou então ela vai ficar brigando com todo mundo porque ela não se sente vista e ela quer chamar atenção, né? Então é você conseguir sanar suas necessidades emocionais, ter alguém ali te ajudando a sanar as suas necessidades emocionais básicas, sem que você precise agir de uma forma que talvez te atrapalhou pela sua vida inteira e você não sabe como agir diferente. E aí o psicólogo entra como essa figura que vai te incentivar e te dar ferramentas que muitas vezes você não sabe como desenvolver para conseguir atingir isso. E pra fechar com chave de ouro aqui como um bônus, é que o desejo do terapeuta, do psicólogo, não entra em cena, né? Então quando você vai olhar pra sua mãe, a sua mãe espera coisas de você. Quando você vai olhar pro seu marido, o seu marido espera coisas de você. Quando você vai olhar para seus amigos esperam coisas de você. No seu trabalho é exigido coisas de você. E muitas vezes é difícil a gente se apropriar da gente e entender os nossos processos quando a gente tá totalmente contaminado pelo nosso ambiente. Então a terapia se torna um lugar onde tudo é sobre mim. E onde essa pessoa, me validando, me enxergando, me potencializando, ela me convida a ser diferente. E não tem o que essa pessoa espera de mim. Inclusive está numa terapia, onde aparecem muitos os desejos do terapeuta, é uma coisa pra você olhar e conversar com ele sobre isso, né? Porque a terapia é sobre você, sobre a gente conseguir fornecer esse ambiente seguro, esse ambiente acolhedor, também desafiador também, mas te convidando pra mudança e que você resgate a autonomia da sua vida. Então é isso, um beijo e a gente se vê amanhã.